E aí galera do YouTube do Autoboc, acabei de invadir aqui. Eu sou a Amanda Valente, pra quem não me conhece, eu sou influenciadora digital e influenciadora do Autoboc. Tô aqui pra responder algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram. Eu abri uma caixinha pra vocês deixarem perguntas sobre o mundo dos amputados e das próteses e eu vou responder aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, você pode, por favor, se inscrever. Segue a gente lá no Instagram e me segue também, tá? Vou deixar aqui o meu arroba e o arroba da Autoboc. Já teve medo de não conseguir voltar à rotina normal? O que me ajudou a recuperar isso? Bom, todo mundo, né, todo amputado, acho que já teve essa dúvida quando recebe a notícia de que vai ter que amputar uma perna, porque é um mundo completamente desconhecido, pelo menos pra mim. Eu não conhecia ninguém amputado, não tinha ninguém no meu ciclo e eu não fazia ideia de como era ser uma pessoa amputada. Então, com certeza, eu tive medo de não viver a vida normalmente como antes. Inclusive, essa foi a minha pergunta pro doutor quando ele me disse que eu teria que amputar a perna realmente. E ele me disse que sim, que eu faria tudo normalmente, que eu iria me adaptar e que independente da situação eu levaria numa boa. Bom, realmente ele tinha razão, mas as coisas não são tão fáceis assim. Leva tempo até a gente entender que o nosso corpo não é mais como antes. Então, no início, eu lembro que eu pensava como a Amanda antes da amputação. E aí eu me metia em algumas enrascadas. Eu vou até dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu fui viajar com os amigos, foi a minha primeira viagem com mais pessoas, assim, pós-amputação. E foi super próximo, assim, meu retorno pra casa. Eu tava de prótese já, mas eu não tava tão adaptada, assim. E aí a gente tava na praia, fomos jantar, paramos o carro muito distante do restaurante e fomos caminhando até o restaurante. No meio do caminho eu tava com vontade de chorar, porque eu não conseguia andar mais igual antes, eu ficava cansada, eu tava sentindo dor. E aí eu falei pro Fábio, né, que é o meu noivo, eu falei assim, nossa, por que a gente parou o carro tão longe? Por que eu não fiquei aqui, sabe? E aí ele falou, realmente, por que a gente não deixou você aqui na porta do restaurante e estacionou o carro? Então, por quê? Porque eu estava pensando como a Amanda de antes. Hoje em dia, não. Se a gente vai jantar, almoçar, seja lá o que for, fala, me deixa aqui e procura vaga, sabe? Me deixa aqui na porta e vai procurar vaga. Pra eu não precisar andar tudo aquilo. Então, eu adaptei o meu pensamento pra minha nova vida. Então, hoje eu penso como uma pessoa amputada. Antes, eu pensava como a Amanda do passado. E aí, eu me meti em várias enrascadas. Então, se eu puder te dar uma dica, ou dar uma dica pra você que é amputada também assistindo, pense como uma pessoa amputada. E não como você era antes de ser amputado. Qual foi o maior aprendizado que a prótese me trouxe até aqui? Bom, o maior aprendizado é que a gente precisa ser paciente e que o processo leva tempo, né? Quando a gente protetiza, a gente espera que vai ser muito rápido, que vai ser muito prático, que vai ser muito simples. Porque é o que a gente quer, mas não é porque a gente quer que vai ser, entendeu? E muitas das vezes a gente vê recortes na internet de pessoas que já são reabilitadas, né? E eu percebo isso por mim mesma, eu sou influenciadora e muitas pessoas que têm a sua perna amputada começam a me seguir. Hoje eu sou reabilitada, eu já estou adaptada. Mas um dia eu não estive, né? E eu compartilhei todo esse processo, quem me acompanha desde o início sabe disso. Mas quando a pessoa me vê hoje, ela vê um recorte da minha vida adaptada. E aí ela pensa, pô, muito simples. Mas como ela tá de boa? Ah, vai ser tranquilo. E aí a pessoa protetiza e vê que não é tão simples assim. E pensa que é só com ela. Mas não é. Né? Realmente é um processo, é algo novo. Né? É um mundo desconhecido. Então, uma das coisas que eu mais aprendi a gente precisa ser paciente. A gente precisa entender o nosso corpo e escutar também e entender os nossos limites. O que mais me surpreendeu no processo de reabilitação? Acho que a bondade das pessoas, né? Essa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz assim de ver. Eu recebi muito carinho, muito amor e eu recebo ainda. Então, sempre que uma pessoa, vou dar um exemplo, sempre que eu vou pegar um Uber e eu tô de calça e a pessoa não percebe que eu sou amputada, ela, enfim, não é normal, age normalmente. A partir do momento que eu entro no carro e eu levanto assim a prótese, giro ela e a pessoa percebe que ali eu tenho uma deficiência e que eu tenho ali uma prótese e tal, na hora de descer do carro, muitas das vezes a pessoa desce e abre a porta do carro pra mim e me ajuda. E eu acho isso tão legal, porque demonstra uma empatia tão grande ali da pessoa sem ela falar absolutamente nada. Ela só faz um gesto de um bom ato, assim. Você pratica esportes ou atividade física com a prótese? Eu nunca fui uma pessoa do esporte e da atividade física, muito pelo contrário. Eu nunca gostei e hoje eu sinto necessidade de praticar atividade física por causa da prótese, né? Não sei se vocês sabem, mas o nosso gasto energético com prótese é 10 vezes maior do que uma pessoa que tem as duas pernas. Então a gente cansa muito mais e é muito necessário que a gente tenha a prática de exercícios no nosso dia a dia.
Então hoje eu vou pra academia, né, eu treino, mas eu não sou uma pessoa tão frequente quanto eu gostaria e sinto necessidade de ter mais frequência. Então se você é uma pessoa que acabou de amputar, enfim, coloque o exercício na sua rotina, tá? Mas não, eu não sou uma pessoa que almejo ser uma paratleta, fazer várias atividades físicas, não, esse não é o meu estilo de vida, com certeza. Como é o acompanhamento médico e de fisioterapeutas durante a reabilitação? Bom, é um processo longo, né? E na UTI mesmo eu fazia fisioterapia 3 vezes por dia e depois que eu fui para a parte de protetização com a Autobock, eu fiz acompanhamento por quase 2 anos com fisioterapeuta. Ah, isso é uma regra? Não, cada pessoa tem um tempo de reabilitação, tá? Mas como que funciona? Eu vou até responder como funciona no Autobock como paciente. Você chega no Autobock, você faz uma avaliação, você entende como é, eles vão entender como é o seu estilo de vida, o seu perfil, vão te indicar ali uma prótese, o que vai funcionar melhor pra você, e a partir dali você começa um processo de reabilitação com o Autobock, e aí você faz uma reabilitação pré-protética, que é antes da prótese, então você vai fazer fisioterapeuta para fortalecer o corpo, para fortalecer o membro residual para você receber a prótese. Depois que você recebe a sua prótese, você vai fazer um treino, né, muitos treinos ali com a sua prótese, até que então você possa levar ela para sua casa. E aí só depois de uma avaliação você vai poder levá-la para casa, e depois que você leva para casa, ainda assim você faz a fisioterapia lá no Autobock. E aí só depois de um tempo que a fisioterapeuta faz outra avaliação com você para ver se você está apto a ter alta da sua fisioterapia. Você tendo alta, você vai ter ali o quê? O seu encaixe definitivo, e aí sim você vai ter alta para viver sua vida e parar com fisioterapia. Então é um processo longo e que exige paciência, esforço e dedicação. Tem alguma dica para quem acabou de passar por uma amputação e está perdido? Não se compare com pessoas que estão reabilitadas. Busque saber o começo da história delas, para você entender como é que foi o processo para ela se reabilitar. E não se compare com o hoje dessa pessoa, porque ela passou pelo que você está passando hoje, né? Então, tente entender ali todo o contexto para que você saiba que é um processo que você vai passar por ele, mas que vai passar, né? Eu falo que no início a gente olha para a situação e pensa, cara, eu nunca vou me adaptar a isso aqui, eu nunca vou me adaptar a essa prótese, não tem como, é desconfortável, é assustador, mas passa, você se reabilita e você se acostuma. Principalmente que tá tudo bem você ter dias ruins e você ficar frustrado, né? É comum. Num dia a gente tem 2 pernas e no outro a gente acorda e não tem mais. Então é uma nova vida, é uma nova você. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão e entenda que tá tudo bem a gente ter dias ruins. Como foi o meu processo de adaptação? Bom, eu fui uma pessoa que tive muitas fases, né? No início, a minha amputação ela é relativamente curta e eu tenho enxertos, então a minha amputação ela não é tão simples assim. E, consequentemente, a minha protetização também não foi e não é. Eu tive muitos desafios no caminho até definitivamente pegar um encaixe definitivo e estar adaptada com a minha prótese. Então eu passei por muitos altos e baixos nesse processo e eu me frustrei bastante no início, porque por mais que eu seja uma pessoa otimista e que acha que tudo vai dar certo, né, eu sou essa pessoa, eu sofri bastante, eu chorei muito, eu senti muita dor e foi difícil porque a minha amputação ela não é tão simples, né, e por mais que nenhuma amputação seja, a gente sabe que existem níveis ali que podem facilitar a nossa protetização, que não foi o meu caso, então lidar com isso não foi fácil, eu passei por isso, sabe, hoje eu olho pra tudo e falo, caraca, eu consegui passar por isso e tá tudo bem hoje. E pra finalizar esse vídeo, né, eu queria deixar aqui uma situação, né, eu consegui fazer um machucado na minha perna por falta de cuidado mesmo e eu tô tendo que não usar a prótese para que essa cicatriz, essa ferida seja curada enquanto eu faço tratamento, né. A minha prótese tá lá toda bonitinha no cantinho dela, esperando para que eu possa usá-la. E eu vou te contar que há 1 ano e meio atrás, se eu tivesse que ficar sem usar prótese, eu daria graças a Deus, porque eu não estava adaptada ainda, eu estava sofrendo ainda. E hoje eu estou sofrendo por não poder usar, porque eu estou adaptada. Então tudo é uma questão de tempo, sabe? Foi difícil pra caramba, assim, nossa, eu lembro que, cara, eu ficava assim, será que só eu não vou me adaptar? Então, foi difícil, né? Foi muito difícil. E hoje está sendo difícil não usar. Mas eu sei que é só uma questão de dias, assim, daqui 1 semana eu já vou estar usando minha prótese de novo. E a prótese hoje eu falo que ela é minha melhor amiga, é a companheira que eu vou levar pro resto da minha vida e que vai estar sempre colada no meu corpo, sabe? Então,
É um processo longo, é um processo difícil, que exige paciência e que vai exigir paciência pro resto da nossa vida, mas quando a gente consegue olhar com carinho pra tudo isso, tudo fica mais fácil e flui melhor, sabe? Então, se você é uma pessoa e você tá passando por isso agora e você não tá vendo saída, fica tranquila. Vai passar, esse processo, ele é longo, mas ele passa, a gente se adapta e no fim das contas a gente faz tudo o que a gente quer, porque o céu é o limite, sabe? Às vezes eu costumo dizer que a limitação tá na nossa cabeça, porque a gente sempre dá um jeito pra tudo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui, curte, compartilha, manda pros amigos, engaja, faz tudo o que você puder pra que a gente possa trazer mais vídeos como esse, tá bom? Um beijo da sua blogueira amputada favorita.